Um milionário entra despreocupado em uma padaria de bairro, até reconhecer sua ex-esposa, com os olhos cansados, contando moedas para comprar leite para as trigêmeas. Essa cena revela um segredo doloroso que transforma sua vida para sempre. O sol de março se infiltrava pelos vidros embaçados da pequena padaria, o Cantinho Dourado, criando um mosaico de luz dourada que dançava sobre os azulejos de terracota, desgastados por décadas de passos apressados e conversas matinais. O aroma do pão recém-assado se misturava com o café que borbulhava na máquina antiga, criando uma sinfonia olfativa que havia consolado gerações de moradores do bairro de Santa Teresa, no coração do Rio de Janeiro. Rafael Oliveira ajustou o nó de sua gravata de seda italiana enquanto observava da calçada o pequeno estabelecimento que nunca antes havia notado, apesar de passar por aquela rua 3 vezes por semana a caminho de suas reuniões no centro histórico. Aos 42 anos, havia construído um império têxtil que se estendia do Brasil até a Argentina, convertendo seu sobrenome em sinônimo de qualidade e inovação na indústria. Seus ternos perfeitamente confeccionados e seu Mercedes-Benz prateado, estacionado na esquina, contrastavam dramaticamente com a simplicidade autêntica do bairro que o rodeava. Naquela manhã, uma reunião cancelada de última hora o havia deixado com 2 horas livres, um luxo quase desconhecido em sua agenda meticulosamente planejada. Por impulso, havia decidido caminhar pelas ruas de paralelepípedos em vez de retornar diretamente ao seu escritório, buscando talvez uma pausa do ritmo implacável que havia definido sua vida durante os últimos 5 anos. Ao empurrar a porta de vidro, decorada com letras douradas desbotadas, um sininho anunciou sua entrada com um tilintar melancólico. O interior era pequeno, mas acolhedor, com prateleiras de madeira que exibiam pães tradicionais brasileiros. Pães de queijo polvilhados com açúcar, pães franceses dourados e broas glaciadas que brilhavam sob a luz quente. Atrás do balcão, um homem idoso com um avental branco e olhos bondosos ergueu o olhar de uma bandeja de bolos recém-saídos do forno. "Bom dia, senhor. Em que posso ajudá-lo?" A voz do padeiro tinha a calidez de quem havia saudado milhares de clientes ao longo dos anos, tratando cada um como um velho amigo. Rafael se aproximou do balcão, respirando profundamente o ar perfumado do estabelecimento. Havia algo naquele lugar que o tranquilizava de uma maneira que seu luxuoso apartamento em Leblon nunca havia conseguido. "Bom dia, seu..." Fez uma pausa, esperando o nome. "Edson Ferreira para servir. Esta padaria está na minha família há 3 gerações", respondeu o homem com orgulho evidente em sua voz enrugada pelo tempo. "Meu avô a abriu em 1952, quando este bairro era principalmente ranchos e casas de adobe." "É um lugar lindo", murmurou Rafael, genuinamente impressionado pela história tangível que as paredes respiravam. "Gostaria de um café e..." Suas palavras se dissiparam quando o sininho soou novamente e seu mundo parou completamente. Uma mulher entrou com 3 meninas pequenas agarradas à sua saia florida. Tinha o cabelo castanho preso em um rabo de cavalo prático e vestia uma blusa branca simples e jeans que haviam conhecido dias melhores. Mas era seu rosto o que havia paralisado Rafael. Os olhos verdes familiares, o sorriso suave que uma vez havia sido seu refúgio, as pequenas sardas que salpicavam seu nariz e que ele havia memorizado durante os 5 anos mais felizes de sua vida. "Elisa", sussurrou, tão baixo que duvidou se havia pronunciado seu nome ou simplesmente o pensado. Ela ainda não o havia visto. Estava concentrada nas 3 meninas que não podiam ter mais de 4 anos, idênticas, exceto por pequenos detalhes que só uma mãe notaria. Uma tinha uma pequena cicatriz no queixo, outra usava uma presilha azul desbotada e a terceira segurava uma boneca de pano gasta contra o peito.
Bom dia, seu Edson, saudou Elisa com a familiaridade de uma cliente regular. Podemos ter leite para as meninas, por favor? O padeiro sorriu calorosamente para as pequenas que o olhavam com expectativa. Claro, Elisa. O de sempre? Elisa abriu sua bolsa de pano desgastada e começou a contar moedas cuidadosamente, sua testa franzida em concentração. As moedas tilintavam suavemente enquanto as separava em pequenos montes, contando e recontando com a precisão de alguém para quem cada real importa. Rafael observou a cena, sentindo como se um punho invisível apertasse seu coração. As meninas esperavam pacientemente, seus olhos grandes e confiantes fixos na mãe, alheias à luta silenciosa que se desenrolava nas mãos trêmulas que contavam o dinheiro insuficiente. Acho que me faltam alguns reais, murmurou Elisa, sua voz quase inaudível, enquanto revisava novamente as moedas. A dignidade em sua postura contrastava dolorosamente com a realidade de sua situação. Naquele momento, Rafael sentiu que 5 anos de conquistas empresariais, de reconhecimentos internacionais e de sucesso material desmoronavam ante a simples imagem da mulher que uma vez havia sido sua esposa, lutando para comprar leite para 3 meninas, que claramente eram toda sua vida. As memórias atingiram Rafael como uma avalanche implacável. Elisa Moreira Costa, a mulher que havia conhecido na universidade quando ambos estudavam administração de empresas, ela se especializando em design têxtil e ele em finanças internacionais. Haviam sido colegas de estudo que se tornaram melhores amigos, depois amantes apaixonados e finalmente esposos que compartilhavam sonhos de construir algo juntos. Durante 5 anos haviam sido inseparáveis. Ela desenhava padrões inovadores que ele convertia em estratégias comerciais bem-sucedidas. Sua pequena empresa têxtil havia crescido desde a garagem da casa dos pais dele, até se tornar uma operação que empregava 50 pessoas. Elisa era o coração criativo, enquanto ele era a mente analítica que transformava a beleza em números rentáveis. Mas os sonhos compartilhados começaram a divergir quando oportunidades internacionais se apresentaram. Rafael via um futuro brilhante se expandindo para mercados sul-americanos, estabelecendo plantas de produção na Argentina e no Uruguai. Elisa sonhava com uma vida menor, mas mais profunda. Uma casa com jardim, crianças correndo pelos corredores, fins de semana familiares, sem a pressão constante do crescimento empresarial. Você não entende, Elisa, havia dito durante uma de suas últimas discussões sérias. Essa oportunidade poderia garantir nosso futuro para sempre. Poderíamos ter tudo o que queremos, mas primeiro precisamos construir a base financeira sólida. Já temos uma base sólida, havia respondido ela, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas. Temos amor, temos um negócio próspero, temos saúde. O que mais precisamos para começar uma família? Estabilidade real, não só a ilusão de estabilidade, havia insistido ele, cego pelas projeções financeiras e pelos gráficos de crescimento que ocupavam seus pensamentos dia e noite. O divórcio havia sido tecnicamente amigável. Não houve gritos, não houve advogados agressivos, não houve batalha por bens materiais. Simplesmente 2 pessoas que se amavam profundamente, mas que queriam coisas fundamentalmente diferentes da vida. Ele ficara com a empresa, ela pegara sua parte dos poupanças e desaparecera de sua vida com a mesma tranquilidade com que havia entrado anos antes. Durante os primeiros meses após a separação, Rafael se lançara no trabalho com uma intensidade quase maníaca. Os contratos internacionais se materializaram tal como havia projetado. A empresa se expandiu para 4 países. Seu patrimônio pessoal se multiplicou por 10. Mas as noites em seu novo apartamento, de luxo, eram silenciosas e frias.
cheias apenas do zumbido do ar-condicionado e do eco de conversas telefônicas sobre margens de lucro. Havia tentado localizá-la após o primeiro ano, mais por curiosidade do que por esperança de reconciliação. Um investigador particular lhe informara que ela se mudara para Belo Horizonte, onde trabalhava como designer independente para uma cooperativa de artesãos. Depois disso, perdera seu rastro completamente. Agora, 5 anos depois, ali estava ela a menos de 3 metros de distância, contando moedas para comprar leite para 3 meninas que, obviamente, eram suas filhas. O choque inicial dera lugar a uma compreensão dolorosa. Elisa havia encontrado a família que sempre desejara, mas aparentemente sem a estabilidade financeira que ela merecia. "Com licença", ouviu-se dizer a si mesmo, aproximando-se do balcão onde Elisa continuava contando as moedas com determinação silenciosa. Ela ergueu o olhar e por um momento o tempo parou. Seus olhos verdes se encontraram com os dele, e ele pôde ver o reconhecimento instantâneo, seguido por uma expressão complexa de surpresa, confusão e algo que parecia ser pânico. "Rafael", murmurou ela, sua voz apenas um sussurro. As 3 meninas observaram a troca com curiosidade, seus rostinhos pequenos girando entre os 2 adultos que se olhavam como se estivessem vendo fantasmas. "Seu Edson", disse Rafael rapidamente, dirigindo-se ao padeiro que observava a cena com curiosidade discreta. "Gostaria de pagar pelo que a senhora precisar. E também levarei 2 quilos de pão doce e meio quilo de pães franceses." Elisa abriu a boca para protestar, mas ele continuou antes de que pudesse falar. "E alguns biscoitos para as meninas, se tiverem." "Biscoitos!" exclamou uma das pequenas, a que usava a presilha azul, batendo suas mãozinhas com entusiasmo. "Rafael, não posso aceitar", começou Elisa, mas sua voz se quebrou ligeiramente. "Não é caridade", respondeu ele suavemente. "É nostalgia. Este lugar me lembra da padaria onde costumávamos comprar pão aos domingos de manhã." Era mentira. Nunca haviam frequentado padarias de bairro quando casados. Compravam em supermercados modernos ou em confeitarias francesas. Mas era uma mentira gentil que permitia a Elisa manter sua dignidade enquanto ele processava internamente a magnitude do encontro. Seu Edson, com a sabedoria de alguém que havia visto muitos dramas humanos se desenrolarem em seu pequeno estabelecimento, moveu-se eficientemente preparando o pedido. Os biscoitos desapareceram rapidamente nas mãozinhas e os sorrisos das meninas encheram o espaço com uma alegria pura que contrastava com a tensão palpável entre os adultos. "Obrigada", disse Elisa finalmente, seu orgulho lutando visivelmente com sua gratidão. "As meninas, elas..." Fez uma pausa, buscando palavras que não comprometessem demais, mas explicassem o suficiente. "Foi uma manhã difícil." Rafael assentiu, entendendo que havia histórias completas ocultas atrás daquela simples declaração. "Os domingos de manhã sempre foram meus favoritos", murmurou, esperando que ela se lembrasse de como costumavam tomar café da manhã juntos nos fins de semana, planejando a semana que viria e rindo de trivialidades que agora pareciam preciosas em retrospectiva. A menor das meninas, a que segurava a boneca de pano, aproximou-se timidamente de Rafael e lhe ofereceu metade de seu biscoito. O gesto simples e generoso o desarmou completamente. "Obrigado, princesinha", murmurou, aceitando o biscoito como se fosse o presente mais valioso que já recebera. Elisa recolheu rapidamente suas compras, claramente desconfortável com a situação e ansiosa por se afastar. As 3 meninas protestaram suavemente quando perceberam que era hora de ir, mas obedeceram à mãe com a disciplina de pequenas que haviam aprendido a não criar problemas adicionais. "Mamãe, o senhor vai vir brincar com a gente?" perguntou a menina da presilha azul, olhando para Rafael, com olhos curiosos.
Não, meu amor, respondeu Elisa suavemente. O Senhor tem coisas importantes para fazer. As palavras cortaram Rafael mais profundamente do que Elisa provavelmente pretendia. Coisas importantes havia sido exatamente sua justificativa durante os últimos anos de seu casamento. A frase que usava para desculpar os jantares perdidos, os fins de semana trabalhando, as conversas interrompidas por chamadas urgentes de clientes internacionais. Enquanto as observava se afastarem pela rua de paralelepípedos, Elisa caminhando com a graça digna que ele lembrava, as três pequenas pulando ocasionalmente para evitar as rachaduras no pavimento, Rafael sentiu um vazio familiar, mas amplificado. Era o mesmo vazio que havia preenchido sua vida após o divórcio, mas agora tinha rostos específicos, três meninas que claramente adoravam sua mãe e que haviam aceitado seu presente com a naturalidade de quem merecia bondade. É uma boa mulher, comentou seu Edson, interrompendo seus pensamentos. Vem aqui 3 vezes por semana há 2 anos. Sempre trata as meninas com paciência e nunca pede nada que não possa pagar. Rafael virou-se para o padeiro, reconhecendo um convite sutil para obter mais informações. As meninas parecem bem cuidadas. Sim, mas... Seu Edson fez uma pausa, claramente debatendo quanto devia compartilhar. Trabalha muito duro. Demais para uma mulher sozinha com 3 pequenas. Vejo ela passar algumas madrugadas a caminho de limpar escritórios no centro. E à tarde vem do outro lado da cidade, onde cuida de uma senhora idosa. A informação atingiu Rafael como um soco no estômago. Elisa, que uma vez dirigira uma equipe de designers e fora sócia igual em uma empresa próspera, agora trabalhava em empregos de limpeza para sobreviver. E o pai das meninas? Perguntou, embora parte dele não quisesse conhecer a resposta. Seu Edson balançou a cabeça lentamente. Nunca o vi. Elisa chegou aqui grávida e, sozinha há 2 anos. As meninas nasceram aqui no Rio de Janeiro, mas acho que ela morava em outro lugar antes. Rafael comprou seu pão de maneira mecânica, sua mente correndo com cálculos e possibilidades. Se Elisa chegara grávida há 2 anos, significava que conhecera alguém relativamente pouco depois de seu divórcio. Alguém que a deixara criar trigêmeas sozinha, sem apoio financeiro nem emocional aparente. De volta ao seu escritório, localizado em uma torre moderna do Centro Financeiro do Rio de Janeiro, Rafael não conseguiu se concentrar nas apresentações de seus gerentes sobre os novos contratos com o Paraguai. Os números na tela se borravam enquanto sua mente reproduzia uma e outra vez a imagem de Elisa contando moedas, a dignidade silenciosa em sua postura, a maneira como as meninas se agrupavam ao seu redor buscando proteção e consolo. Sua assistente, Maria Helena, uma mulher eficiente de 50 anos que trabalhava para ele há 8 anos, notou sua distração. Senhor Oliveira, está tudo bem? Parece pensativo. Rafael reclinou-se em sua cadeira de couro italiano, contemplando o horizonte urbano através das janelas do chão ao teto. Maria Helena, você já pensou que o sucesso pode ser uma armadilha? Ela o olhou com expressão surpresa. Em todos os anos que trabalhava para ele, nunca o ouvira questionar os fundamentos de sua filosofia empresarial. Em que sentido, senhor? No sentido de que você pode conseguir exatamente o que acreditava querer, só para descobrir que o preço foi tudo o que realmente importava. Maria Helena aproximou-se com cuidado, reconhecendo que seu chefe estava passando por algum tipo de crise pessoal. Isso tem a ver com a reunião cancelada desta manhã? Aconteceu algo? Rafael considerou contar-lhe sobre o encontro com Elisa, mas parou. As complexidades da situação eram pessoais demais, carregadas de emoções que ele ainda não processara completamente. Só estava me perguntando, continuou,
O que aconteceria se, em vez de nos expandirmos para a Bolívia no próximo ano, focássemos nossos recursos em projetos comunitários locais? Programas de capacitação profissional, microcréditos para pequenas empresas familiares, esse tipo de iniciativas. Maria Helena piscou várias vezes, claramente surpresa pela direção inesperada da conversa. Seria diferente de nossa estratégia atual, mas não impossível. Teríamos que reestruturar os orçamentos e... Só pense nisso, interrompeu suavemente. Prepare alguns números preliminares sobre que tipo de impacto poderíamos ter se redirecionássemos 10% de nosso capital de expansão para programas sociais. Naquela noite, em seu apartamento silencioso, Rafael serviu-se de um copo de uísque escocês de 20 anos e sentou-se em sua varanda, observando as luzes da cidade que se estendiam até o horizonte. Em algum lugar daquele mar de luzes, Elisa provavelmente estava ajudando 3 meninas com suas rotinas noturnas, lendo-lhes histórias, garantindo que tivessem tudo o que precisavam para se sentirem seguras e amadas. Pela primeira vez em 5 anos, Rafael permitiu-se imaginar como teria sido diferente sua vida se tivesse escolhido o amor sobre a ambição, a família sobre o crescimento empresarial. A resposta o aterrorizava tanto quanto o consolava. Teria sido mais pobre em termos monetários, mas infinitamente mais rico nos aspectos que realmente importavam. O encontro casual em uma padaria de bairro havia aberto uma rachadura na armadura de satisfação profissional que construíra cuidadosamente durante anos. Através daquela rachadura, começava a se infiltrar a luz de uma possibilidade que acreditara perdida para sempre. A oportunidade de redefinir o que significava realmente o sucesso. Nos dias seguintes, Rafael se viu alterando sutilmente suas rotinas matinais. Em vez de tomar sua rota habitual para o centro da cidade, começou a passar pelas ruas de paralelepípedos de Santa Teresa, justificando o desvio como uma forma de conhecer melhor a cidade, ou observar oportunidades de investimento em zonas emergentes. A verdade era mais simples e mais complicada. Esperava voltar a ver Elisa. Não foi até a quarta-feira da semana seguinte que a viu novamente. Estava saindo de uma farmácia pequena com as 3 meninas, carregando uma sacola de papel que parecia conter remédios. Uma das pequenas, a que havia compartilhado seu biscoito com ele, tossia persistentemente, e Elisa parecia preocupada enquanto verificava algo em um frasco de xarope. Rafael estacionou discretamente e as observou de longe. Elisa consultou seu relógio, claramente calculando se tinha tempo para algo mais antes de seu próximo compromisso. As meninas sentaram-se pacientemente em um banco da praça enquanto ela revisava meticulosamente o conteúdo de sua bolsa, provavelmente contando dinheiro novamente. Uma ideia começou a se formar na mente de Rafael. Era arriscada, potencialmente mal interpretada, mas surgia de um impulso genuíno de ajudar sem criar desconforto. Se Elisa era orgulhosa demais para aceitar ajuda direta, talvez pudesse recebê-la de maneira indireta. Naquela tarde, visitou novamente a padaria de seu Edson. "Boa tarde, seu Edson", saudou, aproximando-se do balcão onde o idoso organizava bolos frescos. "Dom Rafael, que prazer vê-lo de novo, mais pão doce?" "Na verdade", Rafael baixou a voz, adotando um tom confidencial. "Queria perguntar sobre a senhora que conheci outro dia, Elisa." Os olhos de seu Edson se estreitaram ligeiramente, adotando a expressão protetora de alguém que havia visto muita gente tentando se aproveitar dos vulneráveis. "O que sobre ela?" Rafael apressou-se a tranquilizá-lo. "Nada inadequado. É que ela me lembra alguém muito especial do meu passado. Gostaria de ajudá-la de maneira discreta, se possível." Sacou de sua carteira um maço de notas e o colocou sobre o balcão. "Seria possível que, quando ela vier comprar,
O senhor diga que algum cliente regular tem pago adiantado as compras de famílias com crianças pequenas, como uma espécie de programa comunitário. Seu Edson olhou o dinheiro, depois para Rafael e de volta ao dinheiro. Quanto é isso? Suficiente para cobrir suas compras por vários meses, e se acabar, volto com mais. O padeiro coçou o queixo pensativamente. Elisa é muito orgulhosa. Se suspeitar que é caridade especificamente para ela, vai recusar. Por isso é importante que pareça um programa geral, insistiu Rafael. Diga que um empresário local estabeleceu um fundo para ajudar famílias trabalhadoras do bairro. Não é completamente mentira. Seu Edson assentiu lentamente. Entendo. E suponho que esse empresário prefere permanecer anônimo. Exatamente. Tá bom. Mas o idoso olhou-o diretamente nos olhos. Se isso for parte de algum jogo para se aproveitar dessa mulher, eu mesmo me certifico de que se arrependa. Rafael sentiu uma onda de respeito pelo padeiro. Não é um jogo, seu Edson. É uma dívida pendente. Nos dias seguintes, Rafael se viu inventando desculpas para passar pela padaria. Comprava mais pão do que podia consumir, que acabava doando aos funcionários de segurança de seu prédio. Mas principalmente queria saber se seu plano havia funcionado. Na sexta-feira de manhã, finalmente teve sua resposta. Elisa entrou na padaria com as meninas. Como começara a fazer regularmente, segundo seu Edson. Desta vez, porém, havia algo diferente em seu comportamento. Parecia confusa, mas grata, quando o padeiro explicou sobre o programa comunitário. Rafael observou de seu carro enquanto Elisa saía com suas compras habituais, mas também com um pão especial e uma caixa de biscoitos finos que claramente não pedira inicialmente. As meninas pulavam de alegria com os biscoitos. E pela primeira vez, desde que a vira novamente, Elisa sorria genuinamente. Naquela noite, Rafael sentiu-se mais satisfeito do que após fechar qualquer contrato empresarial. Era uma satisfação diferente, mais profunda e menos calculada. Não havia métricas de sucesso, não havia relatórios de lucros, mas conseguira que 3 meninas pequenas tivessem biscoitos e que uma mãe trabalhadora se preocupasse um pouco menos com o orçamento do café da manhã. Nas semanas seguintes, expandiu discretamente seu programa. Falou com o farmacêutico do bairro e estabeleceu um crédito para remédios infantis básicos. Contatou o dono de uma pequena loja de roupas usadas e criou um fundo para que famílias necessitadas pudessem obter roupas de crianças a preços simbólicos. Cada iniciativa a estruturou cuidadosamente para que parecesse parte de um programa comunitário mais amplo, nunca dirigido especificamente a Elisa. Mas em seu coração, sabia que cada real gasto era uma forma de compensar pelos anos em que priorizara o crescimento empresarial sobre as conexões humanas. Maria Helena começou a notar mudanças em seu comportamento. Chegava ao escritório mais cedo, mas saía mais cedo também. Havia cancelado 2 viagens de negócios para se focar em projetos locais. E começara a perguntar sobre oportunidades de responsabilidade social corporativa com uma intensidade que ela não vira antes. Senhor Oliveira, disse-lhe, um dia enquanto revisavam relatórios financeiros, os números deste trimestre são excelentes, mas noto que está desviando recursos para programas comunitários. Os acionistas podem fazer perguntas. Rafael ergueu o olhar dos documentos. Os acionistas receberão seus dividendos prometidos, mas é hora de que esta empresa contribua mais diretamente para o bem-estar das comunidades onde operamos. Posso perguntar o que inspirou essa mudança de foco? Rafael considerou a pergunta com cuidado. Digamos que tive um lembrete de que o sucesso sem propósito é só uma forma sofisticada de vazio. Não mencionou que todas as noites ia dormir pensando em 3 meninas,
pequenas, que mereciam a mesma segurança e oportunidades que ele tivera, ou que todas as manhãs acordava com a esperança de saber que fizera algo, embora pequeno, para tornar a vida de Elisa um pouco mais fácil. Foi durante uma visita rotineira à padaria que Rafael finalmente compreendeu a magnitude da transformação que Elisa experimentara. Chegara mais cedo do que o usual, esperando evitar as horas pico, quando ela tipicamente aparecia com as meninas. No entanto, seu Edson tinha notícias que mudariam completamente sua perspectiva. Dom Rafael, começou o padeiro enquanto organizava os pães matinais. Fico feliz que tenha vindo cedo hoje. Queria falar-lhe sobre Elisa. Rafael sentiu uma pontada de preocupação. Está tudo bem? Sim e não. Seu Edson fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Ontem ela me perguntou diretamente se eu sabia quem era o benfeitor anônimo. Não com suspeita, mas com gratidão. Disse que queria escrever uma carta de agradecimento. A ideia de Elisa descobrir sua identidade encheu Rafael de pânico e antecipação em partes iguais. O que lhe disse? A verdade. Que prometi manter a identidade em segredo, mas que podia lhe garantir que a pessoa agia com boas intenções e sem esperar nada. Em troca, como ela reagiu? Seu Edson sorriu com tristeza. Chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Me disse que há meses não dormia bem, preocupada com como ia pagar os remédios de Sofia. Sofia? A menina que tem tossido, tem asma e os inaladores são caros. Elisa vinha fazendo turnos extras para poder pagá-los. A informação atingiu Rafael como uma revelação dolorosa. Enquanto se orgulhara de seus gestos anônimos, Elisa lutara com problemas médicos reais de uma de suas filhas. Sua ajuda não fora simplesmente bondade, fora necessária. Há mais, continuou seu Edson. Elisa me contou mais de sua história ontem. Acho que ela precisa que alguém a ouça, e como o Senhor mostrou interesse em ajudar... Rafael assentiu, preparando-se para informações que intuía seriam difíceis de processar. As meninas não são filhas de um homem que a abandonou como eu pensava inicialmente. O pai nunca soube que existiam. Não entendo. Seu Edson suspirou profundamente. Elisa me contou que após o divórcio se mudou para Belo Horizonte tentando recomeçar. Lá conheceu um professor jovem, André, que trabalhava em uma escola rural. Se apaixonaram e quando Elisa descobriu que estava grávida de trigêmeas, estava animada para contar-lhe. O padeiro fez uma pausa para servir café a uma cliente matinal antes de continuar. Mas antes de que pudesse dar a notícia, André desapareceu. Simplesmente foi embora um dia, sem explicações. Elisa depois soube por outros professores que ele renunciara subitamente ao emprego, dizendo que tinha que resolver problemas familiares urgentes em outra cidade. Rafael sentiu uma mistura de raiva e confusão. Nunca tentou contatá-lo? Sim, mas foi como se tivesse desaparecido completamente. Nenhum número de telefone funcionava, o endereço que tinha era falso e ninguém na escola sabia como encontrá-lo. Elisa eventualmente concluiu que provavelmente ele estava casado o tempo todo e fugira quando as coisas se complicaram. A história pintava um quadro completamente diferente da Elisa que Rafael imaginara. Não era uma mulher que encontrara amor rapidamente após o divórcio e fora abandonada irresponsavelmente. Era alguém que tentara reconstruir sua vida, encontrara amor genuíno e fora atraída por circunstâncias que nem compreendia completamente. Por que voltou ao Rio de Janeiro? Perguntou Rafael. Não tinha família em Belo Horizonte e com 3 bebês a caminho precisava estar perto de alguém que pudesse ajudá-la. Sua irmã mais velha mora aqui no bairro ao lado. Foi quem a ajudou no parto e nos primeiros meses.
Rafael sentiu uma onda de culpa ao lembrar os recursos e o apoio que tivera disponíveis durante os momentos difíceis de sua vida, contrastando com a situação de Elisa enfrentando uma gravidez tripla e criação solitária. Seu Edson, disse finalmente, quero aumentar o fundo comunitário e gostaria de explorar outras formas de ajuda. Talvez programas de capacitação profissional ou microcréditos para que as pessoas possam começar pequenos negócios. O padeiro o estudou com cuidado. O senhor não é só um empresário filantropo, né? Há algo pessoal nisso. Rafael considerou suas opções. A honestidade parcial parecia ser a melhor estratégia. Conheço Elisa há muitos anos, fomos próximos uma vez, mas ela não sabe que sou eu quem está ajudando e prefiro manter assim. Por quê? Porque se soubesse que sou eu, poderia recusar a ajuda por orgulho. E porque fez uma pausa, buscando palavras para uma verdade que mal começava a admitir ante si mesmo. Porque preciso fazer isso sem esperar nada em troca. É a única maneira de que signifique algo real. Seu Edson assentiu com compreensão. O amor verdadeiro é ação sem expectativa de recompensa. Não tenho certeza de que seja amor, murmurou Rafael. Pode ser só e culpa. Na minha experiência, disse o padeiro sabiamente, a culpa motiva gestos únicos. O amor motiva compromisso sustentado. Naquela tarde, Rafael cancelou uma reunião importante para caminhar pelas ruas do bairro, observando realmente pela primeira vez a comunidade onde Elisa escolhera viver. Viu crianças brincando em praças pequenas, enquanto mães trabalhadoras conversavam em bancos desgastados. Notou pequenos negócios familiares lutando para se manterem abertos e idosos sentados nas calçadas, observando o fluxo constante de vida ao seu redor. Era um mundo completamente diferente do de escritórios corporativos e restaurantes elegantes que definiram sua existência durante anos. Mas havia uma autenticidade nas interações humanas, uma solidariedade natural entre vizinhos que enfrentavam desafios similares, que o atraía de uma maneira que não antecipara. Pela primeira vez, desde o reencontro com Elisa, Rafael começou a se perguntar se talvez ela tivesse encontrado algo naquele bairro que ele perdera em suas torres corporativas. Uma comunidade real, conexões humanas genuínas e um senso de propósito que não dependia de métricas financeiras. Na terça-feira de manhã, quando Rafael chegou à padaria para sua visita rotineira, encontrou uma cena que não antecipara. Elisa estava lá, mas não como cliente. Usava um avental e ajudava seu Edson atrás, do balcão, organizando bolos recém-assados com a eficiência de alguém familiarizado com o trabalho. Bom dia, Dom Rafael, saudou Edson com um sorriso que continha um matiz de travessura. Elisa aqui está me ajudando nas manhãs movimentadas. É muito talentosa com a decoração de bolos. Elisa ergueu o olhar do bolo, que decorava com delicadas flores de glacê, e seus olhos se encontraram com os de Rafael. Desta vez, não havia pânico em sua expressão, mas uma mistura de curiosidade e cautela. Olá, Rafael, disse simplesmente, continuando seu trabalho enquanto falava. Seu Edson me contou que você é cliente regular. Aqui, que mundo pequeno. Muito pequeno, concordou Rafael, aproximando-se do balcão, mas mantendo uma distância respeitosa. Você trabalha aqui agora? Só pelas manhãs, explicou Elisa, adicionando uma folha verde delicada à borda do bolo. Seu Edson precisava de ajuda extra e eu precisava de um trabalho que me permitisse ter as meninas por perto. É um acordo que beneficia a todos. Seu Edson interveio com orgulho evidente. Elisa tem um talento natural para a confeitaria decorativa. Os bolos de casamento que fez atraíram clientes novos de toda a cidade. Rafael observou o trabalho de Elisa mais de perto e sentiu-se impressionado pela precisão artística de sua decoração.
As flores pareciam reais e os detalhes mostravam uma habilidade que claramente desenvolvera durante os anos em que estiveram separados. Aprendeu isso em Belo Horizonte? Perguntou, genuinamente curioso. Elisa assentiu, concentrando-se em adicionar pequenas pérolas de açúcar ao redor da borda do bolo. A cooperativa de artesãos onde trabalhava tinha um programa de capacitação cruzada. Aprendi bordado tradicional, tecelagem e confeitaria decorativa. Fez uma pausa e por um momento uma sombra de tristeza cruzou seu rosto. Era parte do plano para o futuro que tinha em mente. As palavras carregavam o peso de sonhos interrompidos e planos que nunca se materializaram. Rafael sentiu a familiar pontada de culpa misturada com admiração pela resiliência que Elisa demonstrara ante circunstâncias que teriam quebrado muitas pessoas. Mamãe faz os bolos mais bonitos do mundo, declarou Sofia, a menina que tossira, erguendo o olhar de seu desenho. Fez um com uma princesa para o aniversário da senhora Carmen e um com um cavalo para o neto do seu Miguel, acrescentou outra das meninas, claramente orgulhosa dos feitos artísticos de sua mãe. Elisa sorriu ante o entusiasmo de suas filhas, e Rafael notou como seu rosto se transformava completamente quando interagia com elas. Havia uma calidez maternal que irradiava amor incondicional, mas também a força protetora de alguém que aprendera a ser tanto mãe quanto pai. Você gosta do trabalho? Perguntou Rafael, tentando manter a conversa leve, mas significativa. Muito, respondeu Elisa, começando a trabalhar em outro bolo. É criativo e me permite usar as habilidades que desenvolvi em design têxtil de maneiras diferentes. Além disso, seu Edson é muito paciente com as meninas. São como minhas netas adotivas, murmurou o padeiro carinhosamente, levando uma bandeja de pães franceses quentes para outra mesa onde chegara um cliente. Enquanto Elisa trabalhava, Rafael observou discretamente suas mãos. Eram as mesmas mãos que uma vez desenharam padrões inovadores para sua empresa têxtil, mas agora marcadas por trabalho manual mais duro. Havia pequenas cicatrizes que não lembrava, e suas unhas cortadas de maneira prática, sem o esmalte cuidadoso que usava quando trabalhavam juntos. Rafael, Elisa falou subitamente, sem erguer o olhar de seu trabalho. Seu Edson me contou que tem havido um benfeitor anônimo ajudando famílias do bairro. Alguém que paga adiantado compras de comida e remédios. O coração de Rafael acelerou. Ah, é. Queria agradecer, continuou Elisa, finalmente olhando-o diretamente. Sei, o que é você? O silêncio que seguiu foi denso, com anos de história não falada. As meninas continuaram colorindo, alheias à tensão emocional que se instalara entre os adultos. Elisa, começou Rafael, mas ela ergueu uma mão para detê-lo. Não vou perguntar por quê, e não vou recusar, disse firmemente. Os remédios de Sofia foram fundamentais e o alívio de não me preocupar com a comida me permitiu focar em encontrar trabalho estável. Mas preciso que saiba que não é caridade o que aceito. É uma mão amiga quando mais precisei. Nunca pensei nisso como caridade, respondeu Rafael honestamente. Pensei nisso como um investimento em futuros que merecem a chance de florescer. Elisa o estudou com cuidado, avaliando a sinceridade em suas palavras. Você mudou, observou finalmente. O Rafael que conheci teria calculado o retorno do investimento antes de qualquer gesto generoso. A observação doeu precisamente porque era verdade. As pessoas podem mudar, murmurou. As circunstâncias podem ensinar lições que os livros de negócios nunca mencionam. Que tipo de lições? Rafael considerou a pergunta com cuidado. Como que o sucesso que não se pode compartilhar não é realmente sucesso? Como que as conexões humanas autênticas valem mais que qualquer contrato empresarial? Como que...
Fez uma pausa, reunindo coragem para uma confissão que evitara mesmo em seus pensamentos mais privados. Como que escolhi mal há 5 anos e passei cada dia desde então pagando por essa escolha. Elisa parou de decorar e olhou-o com uma expressão complexa de surpresa, compreensão e algo que poderia ser perdão. Não escolheu mal, Rafael, disse suavemente. Escolheu o que acreditava ser certo naquele momento. Simplesmente éramos pessoas diferentes que queriam coisas diferentes da vida. E agora? Perguntou ele, atrevendo-se a esperar uma resposta que poderia mudar tudo. Elisa olhou para suas filhas, depois de volta a ele, e sorriu com uma calidez que não via em anos. Agora, disse, somos pessoas diferentes que talvez aprenderam que as coisas mais importantes da vida não se podem planejar em planilhas. Nas semanas seguintes, Rafael começou a frequentar a padaria, não como um cliente casual, mas como alguém que encontrara um refúgio inesperado no meio de sua vida empresarial estruturada. Elisa aceitara sua presença com uma cordialidade cautelosa, que gradualmente se transformara em conversas genuínas sobre temas que iam além de cortesias superficiais. Você ainda dirige a empresa têxtil? Perguntou Elisa uma manhã, enquanto decorava um bolo de aniversário com delicadas rosas rosadas. Sim, mas de maneira diferente, respondeu Rafael, observando a precisão artística de seu trabalho. Tenho implementado programas de responsabilidade social, microcréditos para pequenas empresas familiares. Sua irmã, aliás, qualificou-se para um no mês passado. Elisa ergueu o olhar, surpresa. Carmen recebeu um microcrédito? Não me contou. Para expandir seu negócio de comida caseira, aparentemente quer abrir um pequeno restaurante familiar. A informação claramente emocionou Elisa. Carmen lutara financeiramente desde que seu marido perdera o emprego em uma fábrica que fechou durante a pandemia. Isso é maravilhoso. Ela cozinha melhor que qualquer chefe profissional que conheço. Eu sei, sorriu Rafael. Provei seu feijoada na semana passada quando veio entregar os documentos. É extraordinária. As meninas haviam começado a aceitar a presença regular de Rafael como parte da rotina matinal na padaria. Sofia, cuja asma melhorara consideravelmente graças aos remédios apropriados, começara a mostrar-lhe seus desenhos. Maria Eduarda, a mais extrovertida das três, começara a contar-lhe histórias elaboradas sobre suas bonecas. E Ana Clara, a mais tímida, simplesmente sentava-se perto dele quando lia seus livros de contos. Elas o adotaram, observou Elisa um dia, notando como as meninas buscavam naturalmente a atenção de Rafael. É mútuo, admitiu, ele surpreendendo-se pela verdade daquela declaração. Nunca pensei que gostasse tanto de crianças. Por que não teve filhos com sua segunda esposa? Perguntou Elisa, depois corou. Desculpe, não é da minha conta. Não houve segunda esposa, disse Rafael calmamente. Nunca houve ninguém depois de você. A admissão pairou no ar entre eles como uma confissão não planejada. Elisa parou seu trabalho de decoração, processando as implicações do que ouvira. 5 anos é muito tempo para estar sozinho, murmurou finalmente. Estive ocupado me convencendo de que fizera a escolha certa, respondeu ele com honestidade dolorosa. Acabou que era mais fácil trabalhar 16 horas diárias do que admitir que trocara a única coisa que realmente importava por coisas que não importavam em absoluto. Seu Edson, que ouvira discretamente enquanto organizava pães nas prateleiras, aproximou-se com 2 xícaras de café fumegante. A vida, disse filosoficamente, tem maneira de nos dar segundas chances quando finalmente estamos prontos para elas. Naquela tarde, pela primeira vez em anos, Rafael saiu de seu escritório antes das 5. Maria Helena olhou-o com espanto quando informou que cancelava suas reuniões vespertinas. Tem certeza, Sr. Oliveira, o conselho diretivo está esperando os relatórios trimestrais.
Os relatórios podem esperar até amanhã, respondeu pegando sua jaqueta. Há algo mais importante que preciso fazer. Dirigiu até o mercado municipal de São Cristóvão e passou 1 hora selecionando ingredientes frescos. Pimentões, queijo Minas, creme espesso e todos os componentes para preparar bobó de camarão, o prato favorito de Elisa, que lembrava de seus anos juntos. Não cozinhara em seu apartamento desde o divórcio, dependendo principalmente de restaurantes e comida delivery. Mas enquanto descascava pimentões e preparava o caldo, memórias de cozinhar juntos nos fins de semana começaram a retornar. Elisa sempre insistira que cozinhar era um ato de amor, uma maneira de nutrir tanto o corpo quanto a alma. No dia seguinte, chegou à padaria com uma cesta térmica. Trago almoço para todos, anunciou, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. Elisa abriu a cesta e o aroma familiar encheu o espaço pequeno. Seus olhos se encheram de lágrimas inesperadas. Bobó de camarão, sussurrou. Não como desde nosso aniversário de casamento, completou Rafael suavemente. As meninas, curiosas pela comida nova, provaram pequenos bocados com expressões que variaram de confusão a deleite gradual. Seu Edson declarou que era o melhor bobó que provara em décadas. Mas foi a expressão de Elisa que fez todo o esforço valer a pena. Por um momento, enquanto saboreava o primeiro bocado, fechou os olhos e Rafael pôde ver em seu rosto o eco da mulher que fora quando estavam juntos. Relaxada, feliz, rodeada de amor. Obrigada, disse simplesmente, mas seus olhos comunicaram muito mais. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Rafael foi dormir sentindo que talvez, só talvez, algumas coisas quebradas pudessem ser reparadas com paciência suficiente, humildade e amor autêntico. A tranquilidade que começara a se desenvolver entre Rafael e Elisa foi interrompida abruptamente uma manhã de abril, quando seu Edson recebeu uma carta que mudaria tudo. Não pode ser, murmurou o idoso, segurando o documento oficial com mãos trêmulas. 50 anos neste lugar e agora... Elisa, que estava decorando bolos para um casamento, aproximou-se preocupada. O que houve, seu Edson? Notificação de despejo, disse com voz embargada. O prédio foi vendido. Tenho 30 dias para fechar a padaria. As palavras atingiram o ambiente como uma bomba silenciosa. As meninas, que estavam tomando café da manhã em sua mesa habitual, sentiram imediatamente a tensão e pararam de comer para observar os adultos com olhos grandes e preocupados. Rafael, que acabara de entrar para sua visita, matinal, encontrou-se no meio de uma crise que não antecipara. Quem comprou o prédio? Seu Edson revisou os documentos legais com confusão. Uma empresa chamada Desenvolvimentos Urbanos do Sudeste. Nunca ouvi falar deles. Elisa pegou os papéis e leu com cuidado, sua expressão se tornando mais grave a cada linha. Isso não é só sobre a padaria. Estão comprando todo o quarteirão. Planejam demolir todos os prédios para construir um complexo comercial moderno. A informação se assentou lentamente na compreensão de todos os presentes. Não era só a padaria em risco, era toda a identidade do bairro que crescera organicamente durante décadas. Há algum recurso legal? Perguntou Rafael, sua mente empresarial imediatamente buscando soluções. Não sei, admitiu seu Edson. Nunca lidei com algo assim. Este lugar está na minha família desde que meu pai o comprou em 1952. Pensei que seria para meus netos. Rafael viu as lágrimas se formando nos olhos do idoso e sentiu uma fúria protetora que não experimentava em anos. Esta padaria se tornara algo mais que um negócio para ele. Era o lugar onde redescobrir a sua humanidade, onde começara a reconstruir uma conexão perdida com Elisa. Posso ver esses documentos? Perguntou estendendo a mão. Enquanto revisava os papéis legais,
Algo no nome da empresa desenvolvedora lhe pareceu vagamente familiar. Desenvolvimentos Urbanos do Sudeste? Onde ouvi esse nome? Elisa, que consolava seu Edson, aproximou-se. Você conhece a empresa? Não diretamente, mas... Rafael franziu a testa, tentando lembrar. Acho que estiveram envolvidos em vários projetos controversos no centro da cidade. Compram propriedades de famílias de recursos limitados e as convertem em desenvolvimentos comerciais de luxo. Gentrificação, murmurou Elisa com amargura. É o que está acontecendo com todos os bairros tradicionais do Rio de Janeiro. As meninas, que ouviam com a seriedade que as crianças pequenas reservam para crises que não compreendem completamente, mas sentem profundamente, aproximaram-se de seu Edson. Sofia pegou sua mão enrugada. Já não vamos vir aqui tomar café da manhã? Perguntou com voz pequena. A pergunta simples quebrou algo no padeiro. Ele se ajoelhou para ficar no nível das meninas e as abraçou suavemente. Não sei, pequenas, não sei. Rafael sentiu algo fundamental se endurecer dentro dele. Durante meses, explorara uma nova perspectiva sobre sucesso e responsabilidade social, mas isso era diferente, isso era pessoal e requeria ação direta. Seu Edson, disse firmemente, quero que me dê permissão para investigar essa situação. Tenho recursos e contatos legais que podem ajudar. Não posso pedir que... Não está pedindo nada, interrompeu Rafael. Estou oferecendo. Esta padaria significa algo para a comunidade. Significa algo para Elisa e as meninas. E... Fez uma pausa, reconhecendo uma verdade que evitara. Significa algo para mim também. Elisa olhou-o com uma expressão que misturava gratidão, surpresa e algo mais profundo. O que planeja fazer? Primeiro, descobrir exatamente quem está por trás dos desenvolvimentos urbanos do Sudeste. Segundo, explorar opções legais para contestar a venda ou, ao menos, atrasar a demolição. Terceiro, se necessário, fazer uma oferta competitiva pelo prédio. Seu Edson protestou debilmente. Não posso permitir que gaste seu dinheiro em... Não é um gasto, respondeu Rafael com convicção crescente. É um investimento em algo que deve ser preservado. Lugares como este são os que dão alma a uma cidade. Naquela tarde, Rafael cancelou todas as suas reuniões e dedicou-se completamente a investigar a situação. Seus contatos no setor imobiliário forneceram informações inquietantes. Desenvolvimentos Urbanos do Sudeste era uma subsidiária de um conglomerado maior que comprara sistematicamente propriedades em bairros tradicionais de toda a região. Mais perturbador ainda, descobriu que o padrão de compras sugeria informação privilegiada sobre futuros investimentos em infraestrutura urbana que não eram de conhecimento público. Quando retornou à padaria, no dia seguinte, com seus achados iniciais, encontrou Elisa organizando uma reunião improvisada com outros comerciantes do bairro. A mesa principal estava rodeada de donos de pequenas lojas, todos segurando notificações similares de despejo. Rafael, Elisa chamou-o quando entrou. Precisamos ouvir o que descobriu. Todos receberam as mesmas cartas ontem à noite. Enquanto Rafael compartilhava sua investigação com o grupo, viu como a preocupação individual se transformava em indignação coletiva. Mas também viu algo mais. Uma comunidade que fora fragmentada pela vida urbana moderna começava a se unir ante uma ameaça comum. Pela primeira vez desde o reencontro com Elisa, Rafael sentiu-se parte de algo maior que seus próprios sentimentos e ambições. A luta por salvar a padaria se tornara uma luta por preservar uma forma de vida que aprendera a valorizar profundamente. A investigação de Rafael tomou um giro inesperado quando seu advogado, Dr. Morales, ligou com notícias perturbadoras. Rafael, encontrei algo que não vai gostar, disse durante uma ligação urgente.
O verdadeiro proprietário por trás dos desenvolvimentos urbanos do Sudeste é alguém que você conhece muito bem. Quem? Felipe Santos, seu ex-sócio. O nome atingiu Rafael como um soco inesperado. Felipe fora seu sócio durante os primeiros anos de crescimento da empresa têxtil, mas se separaram após desacordos fundamentais sobre práticas empresariais. Felipe quisera se expandir agressivamente sem considerar o impacto social de suas decisões, enquanto Rafael preferira um crescimento mais calculado. Tem certeza? Perguntou, embora soubesse que seu advogado não faria tal afirmação sem evidências sólidas. Completamente. E há mais. Segundo minhas fontes, Felipe tem seguido seus movimentos empresariais por anos. Esta compra do bairro não é coincidência, é pessoal. Rafael sentiu como se o chão sob seus pés se tornasse instável. O que quer dizer com pessoal? Aparentemente está ressentido desde a separação. Acredita que o enganou quando comprou sua parte da empresa por uma fração do que valia. Esta aquisição em massa de propriedades parece ser tanto vingança quanto negócio. Naquela tarde, Rafael chegou à padaria com informações que sabia alterariam completamente a dinâmica da situação. Elisa estava sozinha. As meninas haviam ido com sua irmã Carmen enquanto ela trabalhava em um pedido urgente de bolos. Tenho notícias sobre quem está por trás das compras, anunciou sem preâmbulos. Elisa parou de decorar e virou-se para ele, lendo imediatamente em sua expressão que as notícias não seriam positivas. É alguém do meu passado, continuou Rafael. Meu ex-sócio, Felipe Santos. Aparentemente isso é tanto vingança pessoal quanto especulação imobiliária. Elisa processou a informação lentamente. Vingança por quê? Rafael explicou a história de sua sociedade empresarial com Felipe, os desacordos que levaram à separação e as suspeitas de que Felipe guardara ressentimento por anos. Então, disse Elisa finalmente, a padaria do seu Edson, nosso bairro, tudo está sendo destruído porque alguém tem problemas com você. A acusação implícita em suas palavras doeu precisamente porque continha verdade. Elisa não sabia que Felipe estava envolvido. Se soubesse, o que teria feito diferente? Perguntou ela, mas não soava acusadora, soava cansada. Isso é exatamente o que acontecia antes, Rafael. Seu mundo empresarial sempre acabava afetando tudo o mais. Seu Edson entrou da cozinha, levando uma bandeja de pães recém-assados. Ouvira o suficiente da conversa para entender a situação básica. Então, estamos lutando contra alguém com recursos ilimitados e motivações pessoais, resumiu pragmaticamente. Que opções temos? Posso confrontar Felipe diretamente, ofereceu Rafael. Talvez possamos chegar a algum acordo. Elisa olhou-o com ceticismo. Você realmente acha que alguém que planejou isso por anos como vingança estará disposto a negociar razoavelmente? Antes de que Rafael pudesse responder, os sininhos da porta soaram e um homem bem vestido entrou. Era alto, de cabelo grisalho perfeitamente penteado e usava um terno que claramente custava mais que o salário mensal médio do bairro. Rafael Oliveira, disse o homem com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa encontrá-lo aqui. Felipe, respondeu Rafael, sentindo imediatamente a tensão preenchendo o espaço pequeno. Elisa e seu Edson observaram a troca com cautela, reconhecendo instintivamente que se encontravam no meio de algo que se desenrolara muito antes de se envolverem. Ouvi que você se tornou bem filantrópico ultimamente, continuou. Felipe, olhando ao redor da padaria com desdém mal disfarçado, ajudando pequenos negócios, programas comunitários, muito nobre da sua parte. O que quer, Felipe? Perguntou Rafael diretamente. Só vim ver o que há de tão especial neste lugar
que justifica seu repentino interesse na preservação histórica. Seu olhar deteve-se em Elisa, avaliando-a com uma intensidade que a fez se sentir desconfortável. Ah, Felipe sorriu com compreensão súbita. Agora vejo, isso não é sobre filantropia em absoluto, né? É sobre ela. Elisa endireitou-se, sentindo que fora reduzida a um objeto em uma disputa entre homens. Desculpe, mas acho que não fomos apresentados adequadamente. Felipe Santos apresentou-se com cortesia exagerada. Ex-sócio do Sr. Oliveira aqui presente. E você deve ser a razão pela qual meu velho amigo desenvolveu subitamente consciência social. Elisa Moreira Costa, respondeu ela firmemente. E sou dona da minha própria agência, obrigada. Seu Edson, que observara a interação com crescente desconforto, interveio. Senhor Santos, se está aqui como cliente, é bem-vindo. Se está aqui para criar problemas, peço que se retire. Felipe riu suavemente. Oh, não estou aqui para criar problemas, seu... Ferreira, Edson Ferreira. Seu Ferreira, simplesmente estou aqui para informar a meu velho sócio sobre realidades empresariais. Este desenvolvimento vai prosseguir conforme planejado. Tenho todos os permissos necessários, todos os documentos legais em ordem e... Olhou diretamente para Rafael. Tenho recursos financeiros suficientes para superar qualquer oferta que possa fazer. Isso não é sobre dinheiro, respondeu Rafael. Tudo é sobre dinheiro, Rafael. Essa era sua filosofia quando me tirou minha parte da empresa por uma fração do que valia. Agora é minha vez de lhe ensinar essa lição. As palavras confirmaram as piores suspeitas de Rafael sobre as motivações de Felipe. Isso não era simplesmente especulação imobiliária. Era vingança pessoal que usava pessoas inocentes como peões em um jogo de poder. Felipe, disse Rafael com cuidado, se seu problema é comigo, resolvamos entre nós. Não envolva pessoas que não têm nada a ver com nossos desacordos do passado. Mas Rafael... Felipe sorriu com frieza genuína. Essa é exatamente a questão. Você envolveu seus sentimentos pessoais em decisões empresariais quando me expulsou da companhia. Agora eu estou fazendo o mesmo. Os dias seguintes à visita de Felipe trouxeram uma tensão palpável que se estendia além da padaria para toda a comunidade do bairro. Elisa notara como Rafael se tornara mais calado, mais preocupado, carregando o peso de saber que o sofrimento de tantas famílias estava diretamente conectado a seu passado empresarial. Não é sua culpa, disse-lhe uma manhã enquanto preparava café para os clientes matinais. As meninas estavam na escola e seu Edson saíra para se reunir com outros comerciantes afetados. Não? Rafael olhou-a com expressão atormentada. Felipe tem razão em uma coisa, isso é pessoal. Se não fosse pela minha história com ele, talvez tivesse escolhido outro bairro, outras famílias para sua vingança. Elisa aproximou-se e sentou-se ao seu lado na mesa pequena, onde ele revisara documentos legais por horas. Rafael, me ouça. Pessoas como Felipe não precisam de justificativas reais para machucar os outros. Se não fosse você, seria alguém mais. Se não fosse este bairro, seria outro lugar. Mas é este bairro, murmurou ele, e é você quem está perdendo o trabalho que finalmente a estabilizara. Antes de que Elisa pudesse responder, seu Edson retornou com notícias perturbadoras. Rafael, preciso mostrar-lhe algo, disse com um jornal local em mãos. A manchete principal lia: Escândalo corporativo, irregularidades financeiras em empresa têxtil. O artigo detalhava acusações de desvio de fundos e evasão fiscal na empresa de Rafael, citando fontes anônimas e documentos que supostamente provavam atividades ilegais. Rafael leu o artigo com crescente horror,
reconhecendo imediatamente que as acusações eram fabricadas, mas baseadas em informações que só alguém com acesso interno à empresa poderia ter obtido. Isso é obra de Felipe, disse finalmente. Está atacando minha reputação para enfraquecer qualquer oposição legal ao desenvolvimento. Elisa pegou o jornal e leu com cuidado. Essas acusações têm algum fundamento? Nenhum, respondeu Rafael categoricamente. Mas se defender de acusações falsas pode tomar meses, e para então já terá demolido todo o bairro. Seu telefone começou a tocar insistentemente. Maria Helena ligava da oficina com notícias de que vários clientes importantes cancelaram contratos, citando as acusações do jornal. Os bancos solicitavam revisões urgentes de créditos e o conselho diretivo convocara uma reunião de emergência. Senhor Oliveira, disse Maria Helena com voz tensa, também há repórteres do lado de fora do prédio. Querem declarações sobre as acusações. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso de uma estratégia de Felipe mais sofisticada e impiedosa do que antecipara. Não só atacava o bairro, destruía sistematicamente tudo o que construíra por anos. Elisa, disse após desligar, preciso ir lidar com essa crise, mas antes de ir, há algo que precisa saber. Virou-se para ela com uma expressão de determinação misturada com vulnerabilidade. Tenho investigado mais sobre a situação de André, o pai das meninas. Elisa tensionou-se imediatamente. O que encontrou? Contratei um investigador particular na semana passada. André não desapareceu voluntariamente. As palavras pairaram no ar como uma revelação que mudaria tudo. Elisa ficou imóvel, processando as implicações. O que quer dizer? Rafael sacou uma pasta de documentos de sua maleta. André Ramos era seu nome completo. Era professor em uma escola rural perto de Belo Horizonte, exatamente como lhe dissera. Mas a razão pela qual desapareceu... Fez uma pausa, preparando-se para informações que sabia seriam dolorosas. Foi chantageado para assinar documentos, renunciando a qualquer direito paternal sobre crianças que ainda não sabia que existiam. Elisa empalideceu. Chantageado por quem? Por alguém que descobriu que André tinha um irmão com problemas de drogas. Ameaças de fabricar evidências que implicariam André nas atividades criminosas de seu irmão se não assinasse os documentos e desaparecesse. Mas quem faria algo assim? André nunca me falou de inimigos, de problemas. Rafael respirou profundamente antes de continuar. O investigador encontrou conexões entre as pessoas que chantagearam André e empresas subsidiárias de Felipe Santos. A revelação foi como um golpe físico para Elisa. Sentou-se pesadamente em uma cadeira, sua mente correndo para processar a informação. Está dizendo que Felipe sabia sobre André desde o princípio, que orquestrou seu desaparecimento? Não tenho certeza completa do alcance de seu conhecimento naquela época, admitiu Rafael. Mas é possível que Felipe tenha seguido sua vida desde nosso divórcio, como parte de sua obsessão em se vingar de mim. Elisa cobriu o rosto com as mãos. Isso significaria que André nunca me abandonou voluntariamente, que foi forçado a ir embora, que as meninas têm um pai que nunca soube que existiam. Elisa! Rafael aproximou-se com cuidado. A mais, o investigador localizou André. Está vivo, trabalhando como professor em uma comunidade rural de Minas Gerais. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. E, segundo vizinhos, ocasionalmente pergunta por uma mulher chamada Elisa que conheceu em Belo Horizonte. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Elisa enquanto a magnitude da manipulação de Felipe se tornava clara. Não só destruíra sua relação com André, mas mantivera um pai afastado de suas filhas por anos. O que vamos fazer com essa informação? Perguntou finalmente. Rafael pegou suas mãos suavemente. Isso depende de você. Posso contatar André, explicar-lhe a situação.
mas precisa estar preparada para todas as consequências dessa decisão. Elisa olhou para a porta da padaria, onde suas filhas voltariam em breve da escola, alheias a que seu mundo estava prestes a mudar novamente. A semana seguinte foi um furacão de crises que testou os limites da resistência de todos os envolvidos. Rafael encontrou-se lutando em múltiplas frentes, defendendo sua empresa de acusações fabricadas, trabalhando com advogados para contestar as vendas do bairro e navegando a nova complexidade da situação com André. Elisa decidira que queria contatar André, mas pedira tempo para preparar as meninas para a possibilidade de conhecerem seu pai biológico. A decisão não fora fácil, especialmente considerando como as pequenas começavam a ver Rafael como uma figura paterna. "Mamãe", dissera Sofia uma noite antes de dormir, "o senhor Rafael vai ser nosso papai?" A pergunta desarmara completamente Elisa, que se dera conta de que as meninas processavam as mudanças em suas vidas de maneiras que ela não antecipara completamente. "É complicado, meu amor", respondera. "Mas há algo importante que preciso contar-lhes sobre o papai de verdade." Enquanto isso, a situação da empresa de Rafael deteriorava-se rapidamente. 3 clientes maiores cancelaram contratos, 2 bancos retiraram linhas de crédito e o conselho diretivo pressionava por uma investigação interna completa. "Rafael", disse Maria Helena durante uma reunião de emergência, "precisamos considerar a possibilidade de que isso seja mais que difamação. Se Felipe tem acesso a informações internas, podemos ter um problema de infiltração." A observação provou ser profética. Naquela mesma tarde, descobriram que Carlos Mendes, o diretor financeiro que trabalhava para a empresa há 3 anos, fornecera informações confidenciais a Felipe em troca de uma posição prometida em uma de suas empresas subsidiárias. "Quanto tempo tem passado informações?" perguntou Rafael durante um confronto tenso. Carlos, um homem de 40 anos que parecera completamente leal até aquele momento, evitou o contato visual. "Desde que Felipe me contatou há 6 meses. Prometeu uma posição de vice-presidente e precisava do dinheiro para os tratamentos médicos da minha esposa." A revelação adicionou outra camada de complexidade moral à situação. Felipe não só chantageara e manipulara, explorara as vulnerabilidades econômicas e emocionais de pessoas desesperadas. Naquela noite, Rafael chegou à padaria muito mais tarde do que o usual, encontrando Elisa limpando após seu Edson já ter ido para casa. As meninas dormiam em um pequeno sofá na parte de trás, usando aventais como cobertores improvisados. "Dia longo", observou Elisa, notando a fadiga evidente em seu rosto. "Felipe é mais meticuloso do que imaginei", respondeu Rafael, contando-lhe sobre Carlos e a infiltração sistemática de sua empresa. "O que vai fazer?" "Legalmente. Temos um caso sólido contra ele por espionagem corporativa, mas isso tomará meses para se resolver. E enquanto isso", gesticulou para as meninas dormindo, "isso continua afetando pessoas que não deviam estar envolvidas." Elisa serviu 2 xícaras de café e sentou-se em frente a ele. "Tomei uma decisão sobre André." Rafael ergueu o olhar, preparando-se para ouvir algo que poderia mudar fundamentalmente toda a dinâmica entre eles. "Quero que o contate", continuou Elisa, "mas quero que seja gradual. As meninas precisam de tempo para processar, e eu preciso de tempo para entender o que isso significa para todos nós." "Tem certeza? André tem direito de conhecer suas filhas, e elas têm direito de conhecer o pai biológico. Não posso permitir que as mentiras de Felipe continuem definindo nossas vidas." Rafael assentiu, admirando a coragem de Elisa para enfrentar uma situação que poderia complicar enormemente o futuro que começavam a imaginar juntos. "Há mais", acrescentou Elisa. "Falei com seu Edson e outros comerciantes hoje.
Estão dispostos a lutar contra o despejo, mesmo se isso signifique enfrentar recursos legais limitados contra o dinheiro de Felipe. Elisa, isso pode ser arriscado. Felipe provou que está disposto a jogar sujo. Exatamente por isso temos que lutar, respondeu ela com determinação. Se permitirmos que vença usando chantagem e manipulação, que lição damos às nossas filhas sobre defender o que é certo? A palavra nossas ressoou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidade. Rafael se deu conta de que, apesar de toda a incerteza sobre André e o futuro, Elisa começara a pensar neles como uma unidade familiar. Tem razão, disse finalmente, mas precisamos ser estratégicos. Felipe planejou isso por anos. Temos que ser mais inteligentes, não só mais determinados. Naquele momento, uma das meninas, Ana Clara, acordou e aproximou-se deles, esfregando os olhos. Já é hora de ir para casa? Perguntou com voz sonolenta. Elisa ergueu-a e abraçou-a suavemente. Sim, meu amor, é hora de ir para casa. Enquanto recolhiam as coisas das meninas e preparavam para fechar a padaria, Rafael se deu conta de que casa começara a significar algo diferente para ele. Não era seu apartamento luxuoso em Leblon. Era este lugar pequeno e humilde, com esta mulher extraordinária e estas 3 meninas que preenchiam espaços em seu coração que não sabia estarem vazios. Mas também sabia que a briga com Felipe mal começava e que as decisões dos próximos dias determinariam se teriam a chance de proteger esta nova definição de família que emergia entre as crises. O encontro com André fora planejado cuidadosamente para um sábado de manhã em um parque neutro, longe tanto da padaria quanto do apartamento de Elisa. Rafael coordenara o contato inicial, explicando a situação completa e dando a André tempo para processar a informação de que tinha 3 filhas de 4 anos. André Ramos chegou pontualmente, vestido com roupas casuais, mas cuidadosas, carregando um nervosismo evidente em seus movimentos. Era um homem de estatura média, cabelo escuro, com algumas canas prematuras e olhos bondosos que imediatamente revelavam por que Elisa se apaixonara por ele. Elisa, disse suavemente quando a viu, você não mudou nada. Olá, André, respondeu ela, mantendo uma distância respeitosa. Obrigada por vir. Rafael observou a interação de um banco próximo, onde as meninas brincavam, sentindo uma mistura complexa de emoções que incluía ciúmes, compreensão e um respeito genuíno pela dignidade com que tanto Elisa quanto André lidavam com a situação. Antes de conhecer as meninas, começou Elisa, precisa entender que elas não sabem nada sobre por que desapareceu. Disse que o papai tivera que ir embora por problemas de trabalho e que nunca pudemos contatá-lo. André sentiu seu rosto mostrando a dor de anos perdidos. Elisa, preciso que saiba que nunca quis deixá-la, nunca quis abandonar. Rafael me explicou o que realmente aconteceu. Interrompeu suavemente. Sei sobre a chantagem, sobre seu irmão. Não precisa explicar. Mas pode me perdoar por não lutar mais. Por não buscar outra maneira? Elisa considerou a pergunta com cuidado. André, éramos jovens. Estava sendo ameaçado por pessoas com recursos que não podia combater. Fez o que pensou ser melhor para proteger sua família. E agora o quê? Perguntou ele, olhando para as meninas que brincavam nos balanços, alheias à conversa que determinaria o futuro de suas vidas. Que papel posso ter em suas vidas após tantos anos? Isso dependerá de muitas coisas, respondeu Elisa honestamente. De como elas reagirem, de como nos adaptarmos todos a esta nova situação e olhou para Rafael, de como navegarmos as outras relações em suas vidas. André seguiu seu olhar e estudou Rafael pela primeira vez com atenção real. Elisa me falou dele quando me contatou. É o homem que tem ajudado financeiramente, né? É mais complicado que isso, admitiu Elisa.
Rafael era meu ex-marido. Nos divorciamos há 5 anos. Nos reencontramos por acaso há alguns meses. A informação claramente surpreendeu André. Então isso é complicado, completou Elisa. Mas o que importa agora são as meninas e o que é melhor para elas. Sofia deixara de brincar e se aproximava curiosa do grupo de adultos, provavelmente sentindo a tensão emocional, ainda sem compreendê-la completamente. Mamãe, disse, puxando suavemente a saia de Elisa, esse senhor é amigo seu. Elisa respirou profundamente. Sofia, há algo importante que quero contar a você e às suas irmãs. Pode chamar Maria Eduarda e Ana Clara? Os minutos seguintes foram alguns dos mais difíceis que Elisa experimentara como mãe. Com palavras cuidadosamente escolhidas, explicou às meninas que o senhor que estava com eles era o papai delas, que tivera que ir embora antes de nascerem, mas que agora podia conhecê-las. A reação das meninas foi imediatamente inesperada e completamente previsível para sua idade. Maria Eduarda perguntou se isso significava que André traria presentes como os papais nos filmes. Ana Clara escondeu-se timidamente atrás de Elisa, e Sofia, sempre a mais direta, perguntou: então o senhor Rafael não vai ser nosso papai? A pergunta pairou no ar com uma inocência que cortou diretamente ao coração da complexidade adulta da situação. André ajoelhou-se no nível das meninas, sua voz tremendo ligeiramente com emoção contida. Oi, pequenas, sou André. E vocês? Vocês são as meninas mais lindas que já vi. Rafael observou a cena de longe, sentindo uma mistura de admiração pela graça de André e uma dor profunda ao contemplar o que sua presença poderia significar para o futuro, que começara a imaginar com Elisa e as meninas. Durante a hora seguinte, André interagiu cuidadosamente com as meninas, respondendo perguntas simples sobre seu trabalho como professor, seus gostos favoritos e por que estivera longe tanto tempo. As meninas gradualmente relaxaram com ele, especialmente quando começou a contar histórias sobre os animais da mata que viviam perto de sua escola rural. Elisa, disse André quando as meninas voltaram a brincar. Não vim aqui para complicar sua vida ou para reclamar direitos que perdi pela minha ausência. Vim porque pensei em você e na família que poderíamos ter tido todos, os dias durante 4 anos. André, me deixe terminar, por favor. Vejo como as meninas olham para Rafael, vejo o conforto que tem com ele. E vejo, olhou diretamente para Elisa, vejo em seus olhos que há algo real entre vocês. Elisa sentiu-se exposta pela percepção de André, mas também aliviada por sua honestidade. Não vim para destruir o que construiu, continuou. Vim para ver se há lugar na vida das minhas filhas para um pai que as ama desde antes de conhecê-las e que está disposto a aceitar qualquer papel que seja melhor para o bem-estar delas. Rafael aproximou-se do grupo, sentindo que era hora de fazer parte da conversa diretamente. André, disse, estendendo-lhe a mão. Sou Rafael, e acho que precisamos conversar nós 3 sobre como fazer isso funcionar para as meninas. O aperto de mãos entre os 2 homens foi mais que uma cortesia. Foi o reconhecimento mútuo de que ambos amavam as mesmas pessoas e que encontrar uma solução requereria maturidade emocional de todos os envolvidos. A crise chegou ao seu ponto culminante uma quarta-feira de manhã, quando Felipe apareceu na padaria com uma proposta que revelaria suas verdadeiras intenções e forjaria o destino final de todos os envolvidos. Rafael anunciou ao entrar, acompanhado por 2 homens em ternos caros que claramente eram advogados. Vim fazer-lhe uma oferta que resolverá todos os nossos problemas. Elisa estava atrás do balcão preparando bolos para um casamento, mas parou seu trabalho ao sentir a tensão imediata que encheu o espaço.
As meninas estavam na escola e seu Edson saíra para fazer entregas, deixando apenas Elisa e Rafael para enfrentar o que obviamente seria um confronto decisivo. Felipe, respondeu Rafael com cuidado, se tem algo a discutir, façamos em particular. Oh, mas isso concerne a senhora Moreira também. Felipe sorriu, com frieza calculada. Depois de tudo, ela é parte central de toda esta situação. Elisa aproximou-se, endireitando-se com a dignidade que desenvolvera através de anos enfrentando a adversidade sozinha. Se tem algo a dizer que me envolve, Sr. Santos, prefiro ouvi-lo diretamente. Muito bem. Felipe sacou uma pasta de documentos de sua maleta. Aqui estão os fatos. Tenho evidências de que as irregularidades financeiras na empresa de Rafael não são fabricadas, são reais, documentadas e suficientes para garantir acusações criminais. Rafael tensionou-se. Isso é impossível. Minha contabilidade é supervisionada por Carlos Mendes, que alterou registros por minhas ordens durante meses. Interrompeu Felipe com satisfação evidente. Criar evidências de desvio é surpreendentemente fácil quando se tem acesso interno. A revelação atingiu como um martelo. Felipe não só espionara, sabotara ativamente a empresa de dentro, criando evidências falsas que pareciam completamente autênticas. O que quer? Perguntou Rafael diretamente, reconhecendo que estava sendo encurralado. Simples. Felipe colocou os documentos sobre o balcão. Assina a transferência completa da sua empresa para meus holdings. Abandona qualquer oposição legal ao desenvolvimento deste bairro e se afasta permanentemente de Elisa e suas filhas. O silêncio que seguiu foi denso com implicações. Elisa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Em troca, continuou Felipe, retiro todas as acusações. Carlos desaparece convenientemente da equação e permito que a padaria continue operando no novo desenvolvimento como um homenagem ao patrimônio local. E se me recusar? Perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. Então prossigo com acusações criminais que o enviarão à prisão por vários anos. O desenvolvimento continua conforme planejado e Elisa fica exatamente onde estava antes, lutando sozinha para manter 3 meninas. Elisa ouvira o suficiente. Um momento, interveio com voz firme. Isso é chantagem pura. Não pode. Posso e vou. Felipe virou-se para ela com expressão predatória. Mas há uma terceira opção que poderia considerar. Aproximou-se mais de Elisa, ignorando completamente a presença de Rafael. Você e eu poderíamos chegar a um acordo pessoal, Elisa. Sou um homem bem-sucedido, sem laços familiares, com recursos suficientes para dar a você e às meninas uma vida confortável. Tudo o que requer é sua cooperação. A proposição obscena pairou no ar como uma bofetada. Rafael deu um passo ameaçador para Felipe, mas Elisa o deteve com uma mão em seu braço. Senhor Santos, disse Elisa com uma calma que contradizia a fúria em seus olhos. Sua proposta é tão repugnante quanto previsível. Mas antes de que Rafael responda ao seu chantagem, preciso que ouça algo. Sacou seu telefone do bolso e pressionou um botão. A conversa dos últimos 5 minutos começou a se reproduzir claramente. Estive gravando desde que entrou, explicou com satisfação. Chantagem, extorsão, propostas indecentes, admissão de fabricar evidências. Acho que isso deve ser suficiente para qualquer promotor interessado. Felipe empalideceu, mas se recuperou rapidamente. Essa gravação é inadmissível. Não tinha permissão para... No Brasil, interrompeu uma voz da porta. As gravações são admissíveis quando documentam atividade criminal. Todos viraram-se para ver André entrando, acompanhado por 2 homens que claramente eram policiais. Atrás deles, seu Edson aparecia com um sorriso de satisfação.
André contatou um amigo advogado após nosso encontro do sábado, explicou Elisa. Quando contei sobre a situação, insistiu que estabelecêssemos proteção legal antes de qualquer confronto final. Senhor Santos, disse um dos policiais, precisamos que nos acompanhe para responder algumas perguntas sobre atividades de extorsão e chantagem. Enquanto Felipe era escoltado para o carro da polícia, virou-se para Rafael com um último olhar venenoso. Isso não acaba aqui, Rafael. Tenho recursos que não considerou. Talvez, respondeu Rafael calmamente, mas já não tenho elemento surpresa. E resulta que não estou lutando sozinho. Olhou ao redor do pequeno espaço da padaria, onde Elisa, André e seu Edson o rodeavam com expressões de determinação solidária. Pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez, só talvez, houvessem encontrado uma maneira de vencer contra alguém que subestimara o poder das pessoas que lutam unidas por algo maior que interesses individuais. A verdadeira briga mal começaria, mas já não se sentia como uma batalha solitária contra um inimigo superior. Sentia-se como uma comunidade defendendo seu lar. Um ano depois, a padaria, o Cantinho Dourado, fora renovada, mas mantinha sua essência, autêntica. As paredes agora tinham tinta fresca. O equipamento fora modernizado e um pequeno jardim nos fundos proporcionava espaço adicional para famílias com crianças. Mas o aroma do pão caseiro e do café recém-passado permaneciam inalterados, como âncoras de continuidade em um mundo que mudara profundamente. Rafael chegou naquela manhã de março, exatamente um ano após seu primeiro encontro com Elisa naquele mesmo lugar, carregando 2 caixas de bolos especiais que ajudara a assar na cozinha dos fundos. Suas roupas haviam mudado. Já não usava ternos corporativos diariamente, mas camisas casuais e calças confortáveis que lhe permitiam sujar as mãos, com farinha quando ajudava na padaria. Bom dia, seu Edson, saudou ao entrar, usando o título respeitoso que adotara naturalmente durante os meses trabalhando juntos. Rafael! O idoso sorriu de trás do balcão, onde organizava pães de queijo recém-assados. Os bolos, para a celebração da Carmen, ficaram perfeitos. Elisa vai ficar orgulhosa. A empresa têxtil de Rafael sobrevivera à crise criada por Felipe, que finalmente fora processado por múltiplas acusações de extorsão e fraude empresarial. Mas mais importante, Rafael reestruturara completamente as operações, estabelecendo programas de cooperativas têxteis que empregavam mais de 200 famílias do bairro e comunidades vizinhas. Onde estão as meninas? Perguntou, notando a ausência das vozes alegres que usualmente enchiam as manhãs. Com o papai André, respondeu seu Edson, usando a palavra papai com naturalidade que requerera meses de ajuste cuidadoso. Foram comprar uniformes novos para o ano letivo que vem. A relação entre André, Elisa, Rafael e as meninas evoluíra para algo que nenhum deles imaginara inicialmente. Uma família estendida funcional que priorizava o bem-estar das pequenas sobre qualquer desconforto adulto. André visitava todo fim de semana, participava de decisões importantes sobre as meninas e desenvolvera uma amizade genuína com Rafael, baseada em respeito mútuo e propósito compartilhado. E Elisa? Perguntou Rafael, embora já soubesse a resposta. No novo ateliê, sorriu seu Edson, terminando os vestidos para o casamento deste sábado. Elisa abrira seu próprio ateliê de design têxtil em um espaço renovado ao lado da padaria, especializando-se em roupas tradicionais brasileiras com toques contemporâneos. Seu trabalho ganhara reconhecimento em toda a região e tinha uma lista de espera de 3 meses para vestidos de noiva personalizados. Rafael caminhou para o ateliê, observando através da janela como Elisa trabalhava concentrada em uma máquina de costura, rodeada de tecidos coloridos e moldes que mostravam a evolução de seu talento artístico.
Levava o cabelo preso em um coque solto e suas mãos moviam-se com a precisão de alguém que encontrara sua verdadeira vocação. "Posso interromper?" perguntou suavemente ao entrar. Elisa ergueu o olhar e sorriu, o mesmo sorriso que lembrara por 5 anos, mas que agora via diariamente. Sempre. Como ficaram os bolos? Perfeitos. Carmen vai ficar emocionada para a inauguração de seu restaurante. Aproximou-se e beijou-a suavemente na testa, um gesto de carinho que evoluíra naturalmente durante meses de se redescobrirem como casal. Sua relação crescera lentamente, construída sobre bases completamente diferentes de seu casamento anterior. Comunicação constante, prioridades compartilhadas e um entendimento profundo de que o amor verdadeiro requer flexibilidade, paciência e compromisso diário. "Rafael", disse Elisa pegando suas mãos, "há algo que quero discutir com você." O tom sério de sua voz captou imediatamente sua atenção completa. "André me falou ontem", continuou. "Recebeu uma oferta de emprego em uma escola nova, aqui no Rio de Janeiro. Uma posição que lhe permitiria se mudar definitivamente perto das meninas." Rafael processou a informação, sentindo uma mistura complexa de emoções. Durante o ano passado, chegara a valorizar as visitas de fim de semana de André, que proporcionavam às meninas tempo com o pai biológico, sem desromper a rotina familiar diária. "O que acha disso?" perguntou com cuidado. "Acho que seria maravilhoso para as meninas terem os 2 pais por perto", respondeu Elisa honestamente. "E acho que você e André desenvolveram algo especial também, mais que tolerância mútua." Era verdade. Os 2 homens descobriram afinidades inesperadas. Ambos valorizavam a educação, ambos aprenderam a priorizar relações sobre ambições. E ambos estavam completamente dedicados ao bem-estar de Sofia, Maria Eduarda e Ana Clara. "Elisa", disse Rafael finalmente, "há algo que tenho querido perguntar-lhe há meses." Ela olhou-o expectante enquanto ele se ajoelhava ao lado de sua cadeira de trabalho. "Não tenho um anel elegante porque aprendi que as coisas mais importantes não se compram", começou, sua voz tremendo ligeiramente com emoção. "Mas tenho algo melhor. Tenho a certeza de que quero passar o resto da minha vida construindo algo lindo com você e as meninas." Sacou do bolso um anel simples de prata que fora forjado por um artesão local, usando metal reciclado da maquinaria antiga da padaria. "Elisa Moreira Costa, casa-se comigo novamente? Não porque precisamos completar algo do passado, mas porque queremos começar algo completamente novo." As lágrimas correram pelas bochechas de Elisa enquanto examinava o anel que simbolizava tudo o que aprenderam sobre o amor verdadeiro. Que não se trata de perfeição, mas de escolha. Não se trata de posse, mas de crescimento mútuo. Não se trata de facilidade, mas de compromisso profundo com o bem-estar do outro. "Sim", sussurrou, "mas com uma condição." Rafael olhou-a expectante. "A cerimônia tem que ser aqui na padaria, com toda a comunidade que nos ajudou a nos reencontrarmos." Enquanto se abraçavam, rodeados do aroma familiar de pão caseiro e do som de máquinas de costura, ambos entenderam que chegavam ao fim de uma jornada e ao começo de outra. Não era o final perfeito de um conto de fadas, mas o começo autêntico de uma vida construída sobre fundamentos que provaram sua resistência ante adversidades reais. Do lado de fora, seu Edson preparava café para os clientes matinais. André retornava com as meninas carregadas de sacolas escolares e a vida do bairro continuava com o ritmo natural de uma comunidade que aprendera que a verdadeira prosperidade se mede não pela riqueza individual, mas pela força das conexões humanas que nos sustentam a todos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.